Hoje nós vamos conversar sobre a questão de ser verdadeiro, né, no processo seletivo, nessa busca aí que a gente tem agora. O que acontece? Tem algumas semanas, já que eu estou aqui, dando sugestões de como melhorar o currículo de vocês e como se melhorar também no processo seletivo, não é isso? E aí, qual que é a reflexão que eu quero trazer? Você está sendo verdadeiro nessa busca com você, principalmente com você? A gente vai conseguir entender melhor, tá? Daqui pra frente. Mas antes de começar, eu quero me apresentar, tá? Quem não me conhece, eu sou Cíntia Aguiar, sou gestora de recursos humanos, sou analista comportamental e coach. E eu tô trazendo aqui, já tem 2 ou 3 semanas, as minhas experiências no processo seletivo para que ajude você a buscar essa oportunidade. Eu fiz uma colinha, tá? Eu vou ler aqui também algumas coisas. Tá, vamos lá. Sejam bem-vindos, vão entrando que a gente já vai começar. Você confia que você realmente está pronto? A gente já passou pelas dicas do currículo, nós passamos por algumas dicas e sugestões na hora de se preparar para a entrevista de emprego. E qual que é a pergunta que eu te faço agora e para te ajudar a refletir? Quando a gente se prepara, né? Tem algumas fases do processo seletivo que fica simples, fica fácil. Ok, eu já aprendi a fazer um currículo, vou lá e faço e sou chamado para entrevista, né? Eu já aprendi a atender telefone e ok, agora eu vou para entrevista e também vou seguir algumas dicas lá que a Cíntia passou para mim. Ótimo. Aí você segue as dicas. Mas será que você está preparado para entregar essa pessoa que você se vendeu tanto no processo seletivo quanto no seu currículo? Você consegue perceber que é muito mais do que você fazer ali um currículo perfeito ou participar de uma entrevista perfeita? Você precisa estar preparado para assumir esse cargo, para assumir essa oportunidade. Então, é essa pergunta, essa reflexão que eu quero trazer para você. E quando eu falo assumir essa responsabilidade, eu estou falando de quê? No dia a dia, na empresa, você vai passar por situações que podem te desmentir. Que aquela pessoa que foi contratada lá no processo seletivo não é a pessoa que está trabalhando. Eu vou dar uma dica para você. Uma coisa que eu faço muito quando eu vou participar mais de perto, por exemplo, quando é uma pessoa que vai trabalhar comigo, né? Não que eu vou fazer um processo seletivo para a empresa, mas quando eu vou fazer um processo seletivo para mim, para minha empresa, olha como que eu faço. Eu faço todo o processo seletivo e depois eu peço a pessoa para escrever uma carta e essa carta vai ficar comigo. E nessa carta eu pergunto, me descreve o porquê que eu devo contratar você. Aí a pessoa vai dizer todas as coisas ali, né? Que ela é pontual, que ela é organizada, que ela vai dar o melhor dela, que eu não vou me arrepender. Geralmente são essas coisas que são escritas nas cartas, tá? Mas tem algumas coisas ali que a gente pode levar pro dia a dia. Uma delas é que ela é comprometida, que ela tá sempre focada em trazer o resultado, que ela é boa ouvinte, que ela é a questão da pontualidade, né? Aí chega um determinado momento do dia a dia e a pessoa não começa a fazer tudo aquilo que ela prometeu que ela ia fazer. No currículo, que ela ia ser no currículo, que ela ia ser na entrevista de emprego, tudo que aquilo que ela se vendeu, tudo que ela se mostrou pra mim no dia a dia, ela não é. Aí eu chego nela, vamos fazer um feedback, né? E mostro pra ela, vem cá, tá vendo essa carta? Essa pessoa que eu contratei? Então, essa pessoa não é a pessoa que tá aqui. Aí a pessoa, poxa, né? Realmente não tô sendo. Então é essa reflexão que eu quero que você se faça. Quando você se candidata a uma vaga, né? Muitas vezes a gente tem outros objetivos quando a gente se candidata para essa vaga. Quais são esses objetivos? Algum deles é pagar as contas. Eu preciso ter um emprego. Ponto. É claro, tá. Mas além de ter um emprego, ter o dinheiro, o que mais que é o meu objetivo quando eu me candidato a uma vaga? Para onde que eu tô caminhando? Aonde que eu quero ir? Entendeu? Então, assim, essas perguntas a gente precisa estar se fazendo o tempo todo. Por que que muitas vezes você pode não estar sendo chamado para uma entrevista de emprego? Porque você não está se sentindo seguro de, inclusive, começar a trabalhar. Aí eu faço uma pergunta para você. Hoje eu te ligo e falo, ó, você passou no processo seletivo, você vai começar a trabalhar
tal dia. Aí bate aquela insegurança. Da mesma forma que tem pessoas que não vão no processo seletivo, que não vão na entrevista, tem muita gente também que não começa a trabalhar. E eu sei o motivo. O motivo é porque ela não pode entregar aquilo que ela disse que podia. Muitas vezes as pessoas mentem no processo seletivo, as pessoas mentem no currículo, elas mentem na hora de ir à frente. Eu vou dar um outro exemplo. Acontece muito de algumas pessoas preencherem o currículo e colocar ali informações que não são verdadeiras. Aí quando o recrutador fez ali todos os processos seletivos e chama ela para poder começar a trabalhar, na hora de entregar a documentação, ela fala que não pode levar um determinado documento. O mais comum é o certificado de formação acadêmica, porque ela não fez todo, porque ela perdeu, porque ela trancou. E aí a empresa não contrata esse profissional. A empresa vira e fala assim, olha, infelizmente sem o certificado a gente não consegue seguir adiante com a sua contratação. E aí o que acontece? Ela se frustra, ela fica insegura, aí ela acha que as coisas não funcionam, que realmente ela não tem sorte. Mas olha para você ver, qual foi o primeiro erro que ela cometeu? Lá no currículo, quando ela informou que ela tinha uma formação acadêmica e quando ela precisou entregar a documentação, ela não tinha. Mesmo que ela tivesse a formação acadêmica ou algum certificado também, ela vai dizer que não tem. Ou que ela conhece um Excel e na hora do dia a dia ali ela precisa trabalhar e ela não vai saber fazer um Excel. Então, tem algumas coisas que vão desmentir você na hora que você for para o mercado de trabalho, quando você de fato começar a trabalhar. E pensa só, conseguir um emprego muitas vezes não é o mais difícil. O mais difícil é entregar aquilo que você vendeu, é ser aquela pessoa que você disse que é. Então, a gente precisa tomar muito cuidado para não pegar todas essas dicas aqui do currículo, essas dicas de fazer um resumo muitas vezes copiado de outras pessoas, pegar as dicas de ir lá para o processo seletivo para entrevista e sair melhor até na frente de outras pessoas que estão mais preparadas que você e na hora de passar, na hora de entregar realmente o seu profissional, na hora de mostrar realmente o produto que você se vendeu, você chegar lá na hora e não ser esse profissional. Então, isso é muito complicado na hora de você buscar a vaga. E, inclusive, é um olhar que você tem que estar atento na hora de buscar essa oportunidade. Precisa entender. Ótimo, eu entendi. Então, eu só posso buscar uma vaga aquilo que eu sei fazer? Então, como que eu vou fazer a partir de então? Eu anotei algumas coisas aqui, pra gente poder não se perder, tá? Então, assim, você precisa se fazer algumas perguntas para você conseguir saber se realmente está no caminho certo, né? Quando eu pergunto para você, você seguiu lá as sugestões do currículo, né? Então você precisa se perguntar, ok, eu estou me candidatando para essa vaga. Sim, eu posso atender essa vaga? Sim, eu posso atender os requisitos dessa vaga? Sim, eu posso atender as habilidades dessa vaga? Gente, é muito sério isso que eu tô falando para vocês, não é brincadeira. Não é brincadeira. Eu faço análise curricular todos os dias. E muitas vezes eu peço à pessoa, escreva quais são as suas habilidades. Elas não sabem, elas não conhecem as suas próprias habilidades. Elas confundem as habilidades com alguma coisa que ela tinha que aprender na faculdade. Vamos entender, a gente precisa muitas vezes pesquisar. Eu posso vir aqui para você e falar, habilidade é isso, habilidade é aquilo, habilidade é aquilo outro. Mas se você não se provocar e não tentar entender quais são a minha habilidade. Eu tenho habilidade de comunicação, eu tenho habilidade de me fazer presente, eu tenho habilidade da persuasão, tá? Mas qual é a sua? Adianta você escrever lá no seu currículo que você tem habilidade de persuasão, que você é comunicativo, que você é uma pessoa que gosta de estar perto das outras pessoas, que você gosta de receber, gosta de estar perto de gente. Se você não gosta, não tem problema nenhum você não gostar.
Você vai ser aceito exatamente como você é. O que não dá é você ficar mentindo para você. Escrevendo um currículo que ele não é seu. Um currículo que muitas vezes você não se enxerga. Acontece também de outras pessoas fazerem assim, ah não, Cíntia, eu não sei fazer currículo. Faz para mim. Eu geralmente não faço. Eu vou dizer para você por que eu não faço. Imagina, eu vou lá, faço um currículo baseado na sua vaga, no seu cargo. Aí o que acontece? Você vai... Isso mesmo, Josimar, a pessoa tem que fazer uma autoanálise para saber se ela pode entregar aquilo que ela está se comprometendo. É justamente isso. Então, voltando, a pessoa pede para mim, Cíntia, faz um currículo para mim. Vamos supor que eu vou lá e faço o currículo. Ótimo, eu encaminho o currículo para a empresa e você é chamado através do currículo que eu desenhei. Aí o que vai acontecer? A empresa vai falar com você algumas coisas que estão escritas ali e você nem conhece. E você nem sabe. Então, antes de preparar um currículo, antes de seguir as dicas que estão no feed, você precisa entender se essas palavras, se essas habilidades, se essas competências, elas são suas. Se de fato, se você conseguir o emprego, você vai poder entregar essas habilidades. Então, você, quando faz de forma contrária, quando você só vai lá, pega as dicas, eu preciso de um emprego porque eu preciso do dinheiro. Gente, o dinheiro é consequência de um bom trabalho. Se você entra numa empresa só porque você atendeu os requisitos da vaga, porque você fez um currículo bonitinho, você seguiu as dicas, passou na entrevista, quando você começar a trabalhar e você não conseguir atender as necessidades daquela empresa, você vai ser dispensado. Com 90 dias você não vai ficar na empresa, ou até antes. Até antes. E sem contar aquela confusão mental que você vai ter de que você não é capaz. Tá, então vamos parar para pensar. O que eu estou fazendo que eu posso fazer diferente? O que eu posso fazer agora para mudar esse trajeto? Um dos principais problemas que eu vejo hoje no mercado de trabalho são as pessoas buscarem uma vaga simplesmente porque elas precisam de trabalhar, ponto. E porque elas precisam do dinheiro, ponto. Isso não está errado. Querer dinheiro não é errado. É muito importante você querer o dinheiro, tá? Mas se eu for pensar só nisso, eu não vou conseguir ter esse dinheiro só porque eu quero trabalhar em qualquer coisa. Só porque eu vou jogar o meu currículo para o alto e quem pegar, pegou. Eu vou lá e vou participar e vou conseguir e eu vou entrar nessa empresa, tá? E você vai conseguir ficar? Você vai conseguir entregar aquilo que você está dizendo lá no seu currículo? Você vai conseguir entregar aquilo que você falou lá na entrevista de emprego? Quando o recrutador perguntar para você assim, aonde você pretende estar daqui a 5 anos? Aí você fala, daqui a 5 anos eu quero estar me especializando no mercado de trabalho, eu quero estar melhor nessa oportunidade, eu quero poder passar por uma promoção dentro da empresa. E aí você começa a trabalhar, você não faz nada. Você não lê um livro, você não estuda sobre as oportunidades que tem naquele cargo, você não estuda sobre as oportunidades que tem naquela empresa, às vezes você nem sabe que tem uma oportunidade melhor naquela empresa. E aí você acredita que só o fato de você ter entrado, a empresa vai ficar com você? Aí tem uma outra coisa que acontece muito dentro das empresas. Você é contratado para uma determinada área, aí alguém chega para você e fala assim, eu vou falar o nome de alguém que tá aqui, tá? Sula, tem como você fazer um projeto para mim? Aí você, não vou fazer não, porque eu não fui contratado para fazer projeto. Eu fui contratada para fazer isso. Eu fui contratada para ficar aqui na mesa atendendo telefone. Você já parou para pensar que isso acontece, gente? Isso não é coisa da minha cabeça. Isso acontece. Uma das maiores dificuldades que a gente tem de mostrar para as pessoas dentro da empresa é que ela tem que fazer mais, muito mais do que aquilo que ela foi contratada. Então, se você não está preparado para ser mais, se você não está preparado para ser, de fato, ter um diferencial, sabe aquele diferencial que você escreveu lá no seu currículo? Que às vezes você nem tem. Que você fez uma pesquisa e colocou lá só para sair bonitinho no currículo? Só para ficar engraçadinho no currículo e para o recrutador se sentir atraído no seu currículo? Aí chega lá na empresa, cadê? Cadê o diferencial? Não tem o diferencial. Aí a empresa vai fazer um corte, né, como aconteceu agora na pandemia,
que foi justo, porque as empresas não tinham como ficar com pessoas dentro do mercado de trabalho sem conseguir pagar. Aí quem é que sai? A pessoa que está menos, a pessoa que está entregando menos, a pessoa que sabe menos, a pessoa que não se compromete. Entendeu? A pessoa que não se mostra que ela realmente quer ser mais. Não tem problema nenhum você não saber Excel. Não tem problema nenhum. Mas o fato é que você tem que dizer, vem cá, você pode me ensinar? Eu não sei bem o Excel, mas eu gostaria de aprender. Você pode falar, inclusive, na entrevista isso. Olha, o Excel é muito importante. É um requisito que eu tenho que saber. Perfeito. Eu tenho outras competências, outras habilidades para atender a vaga. E uma delas é querer aprender. Você pode me ensinar? Se eu entrar na sua empresa, eu vou ser o melhor que você já contratou nos últimos meses. Eu vou fazer a diferença. Mas, de fato, seja a diferença. Não comece a chegar atrasado e dizer depois que o ônibus não está passando. Entendeu? E ficar inventando mentira para você mesma de que você se enganou com o horário do ônibus, que você não sabia que ele demorava tanto para chegar no seu local de trabalho. Então, tem coisas que a gente precisa começar a se avaliar. Então, prestar atenção nesses processos é realmente ser eficiente na hora, inclusive, da busca da vaga. Então, eu preparar um currículo simplesmente baseado nas experiências que a Cíntia deu, não vai me colocar num emprego onde eu possa criar uma relação e construir a minha carreira. É um compromisso que você tem que ter com você. Não adianta só você querer estar empregado, não adianta só você querer ter um emprego, não adianta você só querer ter dinheiro. Você precisa ter um compromisso. Se você não tiver esse compromisso com você mesmo, você não vai conseguir sair à frente. E na hora que a empresa ter que fazer um corte, ela vai cortar você. Ela vai tirar você da empresa. Você não vai continuar lá. E não culpe a empresa por isso. É você que nos comprometeu em melhorar naquilo que você se propôs a entregar. Então, assim, se você conseguiu um emprego e você não é tudo isso que está escrito no currículo, o que você pode fazer agora para de fato você entregar aquilo que você se vendeu? Qual é o próximo passo a partir de hoje, a partir desse momento? Ficar dormindo até meio-dia, ficar ligado na televisão, ou não ler um livro, não ler sobre a área que você está procurando uma vaga? Cara, é muito sério o que eu tô te falando. Quando eu vou fazer análise curricular, eu pergunto para a pessoa qual é a sua área. A minha especialização é engenharia. A pessoa não leu nenhum livro. Ela acabou a formação, ela terminou a formação e nunca mais soube sobre a área de atuação dela. Gente, se as coisas mudavam antes, elas vão mudar muito mais agora. Muito mais agora. Então, quais são o diferencial de fato que você tem que ter? Não é escrever no currículo, é ter. Entendeu? É ter. Para na hora que você chegar lá no mercado de trabalho, você realmente ser a diferença. Você realmente ser o cara. Então, não adianta você ir lá fazer uma formação e ficar só nisso. Então, assim, qualquer emprego que você for trabalhar, qualquer área de atuação, qualquer cargo que você for fazer, dá dinheiro. Dá dinheiro. Se é dinheiro que você quer, qualquer coisa que você for fazer dá dinheiro. Mas só ser engenheiro não vai dar dinheiro. Só ser fisioterapeuta não vai te colocar numa vaga. Só ter feito uma faculdade não vai te dar um emprego. Você precisa fazer muito mais. A faculdade é um passo. Ter o currículo é outro passo. Participar de uma entrevista de emprego é outro passo. O dia a dia dentro da empresa é muito mais importante do que tudo isso que a gente conversou. E uma das principais coisas que alguém até citou aí na live é você se conhecer, é você se perceber, é você olhar para dentro e de fato entender o que é que eu posso entregar, além daquilo que está lá no currículo. O que de fato eu estou fazendo? E aí eu vou fazer você fazer uma reflexão agora,
é no seguinte, muitas vezes quando você percebe, eu vou falar tudo isso aqui, aí você fala, eu não posso fazer nada, eu não sou nada, então eu vou parar, eu não vou mais procurar emprego, eu vou lá me desenvolver. Vou lá me desenvolver. Não é isso que eu tô falando pra você. Se você não pode e for parar agora, você vai perder muito tempo. Vocês acham que eu, de fato, tô totalmente preparada pra estar aqui? Vocês acham que todo dia eu não tenho que estudar alguma coisa pra vir pra cá? Todo dia eu não tenho que entender? Tem dia que eu tô aqui fazendo live, tem uma pessoa na live. E eu desisto. Amanhã eu vou voltar. Se não tiver ninguém, eu vou fazer com ninguém. Então, assim, hoje a gente tá com 8 pessoas ao vivo, mas eu já fiz live aqui com uma única pessoa. E quem tá aqui sabe. E quem tá aqui sabe. Eu podia desistir. Eu podia desistir. Mas eu sei aonde eu quero chegar. E não é porque eu quero ter dinheiro, é porque eu tenho, de fato, um plano. Eu tenho um planejamento. E você tá alinhado com o plano que você desenhou? Tá tudo certo aí com você? Então, se você não tem... Eu não tô falando isso agora para te frustrar. Eu tô falando isso que você precisa se conhecer, buscar um autoconhecimento para você poder prosseguir. Se você não fizer esse autoconhecimento, você não vai conseguir ser a diferença dentro das empresas. Não vai. Então, uma das principais coisas que você tem que fazer só porque o dia foi bom, isso não é motivo de desistir mesmo assim. É no trabalho, justamente, Josimar. Só porque o dia não foi bom, não dá pra desistir. Da mesma forma é no trabalho. Então a gente tem muita mania lá no dia a dia de estar culpando um chefe. Aí a gente indica um livro de leitura, a pessoa não gosta de ler, não vou ler. A gente indica um filme que vai abrir a mentalidade da pessoa, vai fazer ela pensar diferente, entendeu? Aí ela não faz, cara. O mundo é muito grande e a nossa mente, ela é muito maior. Você não tem noção das coisas que a gente pode aprender. Eu vou contar pra vocês. Antes da pandemia, eu não gostava, tá? Eu não gostava de mexer em Excel. Eu não gostava de fazer slides, de mexer no PowerPoint. Eu não gostava. Mas por que eu não gostava? Porque eu tinha muito medo do julgamento. Eu tinha muito medo de dar errado, entendeu? Eu tinha muito medo de não acertar. E aí, qual que é o nosso comportamento? É natural, tá? Esse comportamento seu é meu também. Não é só seu. Eu vou travar. Eu bloqueei, eu não sei, então eu não vou fazer mais. Então, é muito melhor. Por quê? Porque é muito mais fácil estar no conforto de casa, sentadinha no sofá, debaixo da coberta. 8 horas da manhã a gente podia estar dormindo agora. Por que não, né? Tem alguns locais que tá até frio. Tá até frio. A gente tá na pandemia, tô recebendo meu auxílio emergencial. Pra que eu vou procurar emprego? Eu vou dormir. Eu vou dormir. Então, olha só, é muito difícil sair da zona de conforto. É muito difícil fazer essa autoanálise. É muito difícil entender que tudo aquilo que a gente quer só tá na mão da gente, não tá na mão de ninguém. É só seu. E aí, aonde é que você mente pra você? Aonde é que você começa mentindo pra você? Eu quero fazer você refletir. Aparece lá uma oportunidade de emprego. Aí você manda o seu currículo sem saber nem porquê, nem pra quê. Você não sabe nem pra onde que tá indo. Você não sabe nem as atividades daquela vaga. Você só quer trabalhar. Você tá vendo? Você não é chamado. Aí você se frustra. É você que tá provocando as dores que tem em você, não sou eu. Pra que você mandou uma vaga se você não podia atender os requisitos da vaga? Pra quê? Isso acontece muito, muito. As pessoas encaminham os currículos dela para vagas onde elas não vão poder atender nunca. Ou não, pelo menos, pelos próximos meses, que é onde eu preciso contratar. Nunca é muito tempo, mas se realmente você quer estar naquele cargo, se realmente você quer ser aquele profissional, faça de tudo que for preciso para ser aquele profissional. Faça de tudo para ser aquele profissional. Então, se você estiver fazendo da forma que a gente conversou aqui, de forma desordenada, mandando currículo para qualquer vaga, fazendo de qualquer jeito, você não vai conseguir sair à frente, você não vai conseguir ser verdadeiro com você, você vai se frustrar, você vai se ferir, você vai se machucar, vai ficar tudo bagunçado aí dentro de você, entendeu? E a culpa é sua, não é minha. Tá? Não coloca na mão do recrutador o fato de ter de colocar, de dar um emprego para você.
Muitas vezes a pessoa, ela mexe lá no currículo e fala assim: ai, Cíntia, me arruma um emprego, eu já arrumei o meu currículo. E eu sei que aquela pessoa não tem tudo aquilo que está escrito no currículo. Eu sei. Por quê? Porque é uma pessoa que já está pedindo emprego antes, que já conversou comigo antes. Entendeu? Eu sei. E tem muitas pessoas que a gente pede para fazer e a pessoa não faz. Eu tenho vários exemplos de pessoas que já pagou para mim para fazer uma análise de currículo. Que já pagou para participar de um processo de autodesenvolvimento. E ela não faz. Não faz. Por quê? Porque é melhor, é mais gostoso continuar onde você tá. Principalmente se a sua busca não for o desenvolvimento. Se a sua busca for só ter um emprego. Se tiver alguém te mantendo, aí é que você não vai fazer mesmo. Não vai fazer mesmo. Então, essa reflexão que eu queria deixar para você. Deixa eu ver se eu coloquei tudo. Tá tudo aqui. Falei tudo. Essa reflexão que eu quero fazer você pensar. Então, a sugestão que eu te dou, a dica que eu te dou, siga todas as dicas, as sugestões que estão no feed para melhorar o seu currículo. É importante você saber, sim, como passar por um processo de entrevista de emprego, tanto com o recrutador quanto com o gestor. Mas o mais importante é saber se você vai entregar o que de fato está escrito naquele papel, o que de fato você falar lá na entrevista. Se você faz isso de forma desordenada, de qualquer jeito, vai mandando seu currículo para qualquer vaga ou aceita qualquer oportunidade, você vai ficar totalmente machucado, você vai criar expectativas, essas expectativas não vão ser atendidas, você vai se frustrar e isso vai minar a sua saúde mental. Isso vai minar você. Você vai se achar o cocô do cavalo do bandido. E, de fato, isso vai te fazer muito mal. Muito mal. Então, se você não tem como atender às necessidades da vaga, não se candidate para aquela vaga. Busque se desenvolver, busque fazer outras coisas. E olha, você não precisa ter dinheiro para fazer tudo isso. Tudo isso que eu te falei lá atrás, que eu aprendi agora, foi só fazendo, mexendo, cutucando, buscando, fazendo pesquisa. Eu acho que nessa pandemia, eu tenho certeza, eu não comprei nenhum curso. Todos os cursos que eu fiz foram cursos gratuitos. Todas as ajudas que eu tive foram ajudas de parceria, pedir quem sabia mais do que eu. Então, é essa análise que eu quero deixar de reflexão aqui para você. Obrigada por vocês estarem aqui. Gente, quem tá aqui, quem tá nos outros, fazendo outras coisas, buscando se desenvolver, fazendo o que tem que ser feito, vai sair na frente dessa busca. Por isso que tem gente que consegue o emprego e tem gente que não consegue, porque tá se movimentando. Então, o movimento é o segredo. E esse movimento é muito mais interno do que externo. Então, obrigada por quem ficou aqui até agora. Me siga lá no YouTube, acompanhe as redes sociais, o Instagram. A gente também tem um canal no Telegram, tá? Que tá sempre convite. E logo, logo a gente vai estar abrindo uma nova turma aí pro desafio Jornada Me Emprega. E tem um monte de novidade que a gente tá planejando aqui, tá? Gratidão por vocês que acordaram cedo e que ficaram até agora me ouvindo. Muito obrigada por todas as pessoas que passaram aqui, pelas mensagens. Desculpa aí se eu não li alguma mensagem, tá? Mas que bom que vocês entenderam o meu recado. E até amanhã. Fiquem com Deus. E voltem sempre, que seja hoje o dia de você receber aquele tão sonhado telefonema que você está esperando para alcançar o seu emprego. E faça diferença, tá? Se você conseguir esse emprego. Eu quero ouvir falar de você. Tchau, até amanhã.